Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com cada um neste dia. Que Deus te abençoe e que nós possamos mais uma vez estudar a palavra do Santo Deus hoje. Efésios capítulo 4, nós iremos ler a partir do versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Que o Senhor nos ensine hoje. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. O Senhor escolheu o que ele ia derramar, escolheu o que ele ia entregar, escolheu aquilo que ele queria para cada um de seus filhos. Nós conversamos no devocional anterior a respeito de como Cristo ele tem algo específico, como nós precisamos viver acreditando que nós temos algo específico dado por Deus. E aqui ele reafirma isso, olha, você vai receber um dom, você vai receber um propósito, você vai receber um objetivo. Tem objetivos diferentes. Tem coisas diferentes nessa terra para cada um. Mas tudo aquilo que o Senhor derrama tem o propósito de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Tudo aquilo que ele faz tem o propósito de servir nesta terra. Tem o propósito de fazer com que outros cresçam, com que outros conheçam o seu amor. Tudo aquilo que ele faz tem um propósito. E tudo aquilo que ele faz tem esse propósito trabalhando em unidade. É preciso que exista um apóstolo. É preciso que exista um profeta, é preciso que exista um evangelista, é preciso que exista um pastor, é preciso que exista um mestre, é preciso que tudo isso trabalhe junto para que os santos estejam prontos para o ministério, para que o corpo de Cristo, para que a igreja seja edificada. Meu irmão, nós precisamos entender que tudo é importante. Tudo é importante. Não existe algo que é mais importante do que o outro. Não existe. Tudo aquilo que o Senhor derramou, o apóstolo é importante. É importante tal qual o mestre. É importante tal qual o profeta. É importante. O Senhor escolheu. Eu vou derramar diferentes bênçãos para que vocês possam receber coisas diferentes. Eu vou derramar diferentes bênçãos para que vocês possam receber presentes diferentes da minha parte. Nós precisamos entender qual é o nosso propósito aqui na Terra, entender que o nosso propósito conversa com outros, dialoga com outros. Ele vai continuar falando no capítulo 4, lá no versículo 13, desse modo todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus, e assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então não seremos mais como crianças arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falam a verdade, o espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo. Meu irmão, você aqui na terra tem que trabalhar com outros. Tem que ouvir a outros. O apóstolo deve ensinar o profeta em algumas coisas e deve ouvir o profeta em outras. O mestre, o pastor, precisa entender que nessa terra ele tem um papel. Ele tem uma função, ele vai ensinar, ele vai pregar, ele vai falar. Mas também ele precisa entender que outras pessoas estão junto com ele e que ele também precisa aprender com os outros. Duas coisas que Paulo vai quebrar aqui. Primeiro, você deve
deve ouvir o que os outros têm a dizer. Existem pessoas nessa terra que estão aqui, que vivem nesse mundo para que eles possam te ensinar, para que eles possam te guiar. Tem pessoas aqui que estarão acima de você em algumas coisas e você precisa olhar e falar: eu vou estar abaixo dele. Eu vou aprender com ele, eu vou obedecer a ele muitas vezes. Por quê? Porque o Senhor escolheu alguns para serem isso. E eu não sou, então eu preciso ouvir. Mas você também tem que entender, meu irmão, que algum propósito você tem. Eu ouço aqui, eu aprendo aqui. Mas o que eu vou ensinar? O que eu ensino? O que eu falo? Qual que é o meu momento? Qual que é aquilo que Deus está dando para mim fazer? Quando a gente entende isso, a igreja cresce. O povo deixa de ser criança. As pessoas não ficam mais perdidas, caindo em ensinamento falsos. Não. Por quê? Porque a igreja se uniu. Aqueles que receberam os dons estão trabalhando em conjunto, se ensinando, crescendo. Que a igreja possa viver isso, meu irmão. Um lugar onde diferentes propósitos se unem. Onde nós servimos, onde nós somos servidos. Que isso possa existir nessa terra. Que Deus te abençoe grandemente.